Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 22 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 24 ao capítulo 26, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos finalizando 1 Crônicas. Amanhã nós iremos começar o livro de 2 Crônicas, né? E ontem nós começamos a falar sobre todo o planejamento de Davi em relação à construção do templo, a conversa que ele teve com o seu filho Salomão, né? E todo o levantamento, tudo aquilo que ele já estava organizando. E essa organização não estava limitada à questão dos materiais que Salomão ia utilizar na construção do templo, mas também a organização, né? A organização dos levitas, né? De acordo com a sua classe, os gersonitas, os coatitas, os meraritas, né? Então, tudo isso foi feito por Davi e entregue tudo pronto para Salomão. Quando ele for fazer o templo, tudo isso já estava organizado desde a época do seu pai Davi. Isso vai ser muito importante, porque quando o povo vai ser levado cativo à Babilônia, no pós-exílio, essa organização, ela precisa ser restabelecida, e ela vai estar toda ali organizada por Davi, e vai ser o parâmetro necessário, a estrutura necessária que os levitas, os sacerdotes vão utilizar no período pós-exílio. Então, nós podemos ver que aqui no capítulo 24, né, nós vamos ver dar continuação a essa organização que começou com os levitas, né, no capítulo 23, e vai dar continuidade no 24 com os sacerdotes, lembrando aquilo que foi estabelecido em Êxodo 6 e número 3, que vai falar um pouquinho também sobre essa organização que Deus trouxe para Moisés naquela época, né? Então, os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então, Eleazar e Itamar deram continuidade a esse sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos, de acordo com as suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos, e os de Itamar em 8, pois havia mais chefes da família entre os descendentes de Eleazar, né? Então, aqui a gente vai poder verificar nessa organização que Davi trouxe, que vai dos levitas, né? A gente viu agora há pouco a organização do exército de Davi, os seus valentes, os seus generais, né? Os 3 mais próximos, mais valentes, a gente falou sobre isso. Então, a gente olha, né, Israel como uma estrutura que Davi soube organizar. Davi trouxe não só no âmbito religioso essa organização, mas nos líderes militares, né? A organização civil e militar também foi trazida no reinado de Davi. A gente vai ver isso, né? Muito forte, e que vai trazer uma vantagem muito grande, porque Salomão já vai herdar um reinado sólido, totalmente organizado e estabelecido. Olha só, os descendentes de Eleazar, as tarefas foram designadas por grupos, por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário.
Semaías, filho de levita Natanael, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei, dos líderes e dos sacerdotes Adoc e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Itamar foram designados por sorteio alternadamente. E aí, vai que a primeira sorte caiu sobre Geoiribe, né? Que era da segunda para Gedaías, da terceira para Arim, da quarta para Seorim. Então ele vai trazendo nome por nome, tudo isso muito bem organizado, né? E escrito. Lembrando que isso vai ser um parâmetro para a reorganização pós-exílio. E aí os chefes das famílias dos levitas, ele vai trazer também aqui no capítulo 24. Os outros chefes da família dos descendentes de Levi foram dos descendentes de Arão, Sebuel, dos descendentes de Sebuel, Gedias, dos descendentes de Reabitas, Isias, dos descendentes de Selomite, Jaate, né? Então, você vai ver aqui tudo muito bem organizado. E quando a gente olha, né, para essa organização militar, essa organização sacerdotal, levítica, nós vamos ver, né, que lá em Efésios ele vai falar a respeito da igreja, do corpo de Cristo, que muito bem ajustado, cada parte contribuindo, né, para o pleno funcionamento. E tá lá em Efésios 4,16, que o corpo, ele bem ajustado, ele promove o crescimento, né? E aí, que tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Então a gente vê essa harmonia do Novo Testamento, daquilo que é relatado lá. Aqui a gente vê esse vislumbre, essa organização que Davi promoveu, né, para que tudo ocorresse com ordem e com decências, né? E nós vamos ver que no capítulo 25 vai falar das responsabilidades, sabe de quem? Dos músicos. Até isso Davi se preocupou. Depois, Davi e os comandantes dos exércitos nomearam homens das famílias de Asaf, Emã, Jebutum, para profetizar com acompanhamento de liras, harpas, símbolos, e esta é a lista dos seus nomes e de suas responsabilidades. E aí ele vai começar com os filhos de Asaf, né? Vai trazer os filhos de Asaf que profetizavam por ordem do rei. Dos filhos de Gedutum, né? Vai trazer eles também que profetizavam com o acompanhamento da lira, dando graças e louvando ao Senhor. Depois os filhos de Amã, né, ele vai trazer todos eles videntes do rei, né, profetas do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas, de acordo com a sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam com músicas na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas, liras na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Ele e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor. E todos os 288 no total eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para o seu serviço por sorteio, tanto jovens como idoso, mestre e aprendiz. Então pense que uma geração instruía a próxima geração de como oferecer o melhor louvor, a melhor adoração ao Senhor, né? A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf,
e 12 dos seus filhos e parentes, né? Então eles tinham orgulho por estarem ali servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, né? Se dispondo e estando ali na presença do Senhor, né? E é maravilhoso porque 1 Coríntios 10:31 fala que comendo, bebendo, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. E a gente vê isso aqui acontecendo, né? Com essas responsabilidades que eram colocadas sobre eles, mas que eles faziam não por obrigação, mas por prazer de ter essa oportunidade, essa dádiva de servir ao Senhor, né? Colossenses 3,17 também fala que em tudo quanto fizer, seja por meio de palavras, de ações, deve fazer em nome do Senhor, dando a Ele graça por tudo. E nós vamos ver que ele vai trazer, né, cada uma dessas gerações, ele vai trazer, né, a segunda, terceira, 22ª, 24ª, é muita gente, né, muitos nomes aqui, todos nas suas devidas escalas. E aí nós vamos ver também no capítulo 26, os deveres dos guardas na porta. E olha, que talvez a gente olhe, né, e dê grau de importância ao sacerdote, ao levita. Não, Davi ele cuidava e ele tinha uma atenção especial, tanto para o sacerdote, para o levita, mas também para aqueles guardas que estariam de prontidão na porta, né? Ou seja, não há melhor, a palavra de Deus diz que é um corpo, então a importância que tem um dedo tem um coração, a importância que tem um rim tem também os tendões, as mãos, os pés, e que este corpo todo ajustado promove o crescimento, né? Então, cada um deles tinha sua devida importância no local que exercia a sua função. Estas são as divisões dos guardas e das portas. E aí ele traz dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Abisaf. O primeiro filho de Meselemias foi Zacarias, o segundo, Gediel, e o terceiro, Gebadias, o quarto, Jatiniel, o quinto, Elão, o sexto, Joanã, e o sétimo, Elioenai, né? Então você está olhando aqui, você vai ver que o primeiro filho de Obed-edom foi Semaías. Lembra de Obed-edom? Ele hospedou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou na casa dele. A palavra diz que ele foi abençoado, porque a Arca da Aliança estava ali, né? Então aqui nós vemos o filho dele que foi Semaías. E aí vai falar do segundo, do terceiro. E aí nós vamos ver a divisão, né, desses guardas. Está no versículo 12, das portas foram feitas conforme os chefes de família. Os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar a porta por sorteio, de acordo com as suas famílias, sem levar em conta idade ou treinamento. Meselemias e o seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-edom ficou responsável pela porta sul. E os seus filhos pelo depósito, né? E aí ele vai falar, Supim e Ozã ficaram responsáveis pela porta oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias, 6 levitas ficavam encarregados da porta leste.
4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas lá no depósito. Cada dia 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que dava para o templo e os 2 pátios. Então você consegue ver a multidão de pessoas, de trabalhadores, de servos disponíveis. Para quê? Para o serviço da casa do Senhor. Do templo. E olhe que esse templo ainda nem tinha sido estabelecido, mas Davi pensava nos mínimos detalhes. Salomão foi quem construiu e quem inaugurou, mas quem pensou e teve a revelação nos detalhes foi Davi. Deus deu a ele esta oportunidade, talvez de fechar os olhos e vislumbrar cada detalhe, cada porta, cada pessoa na sua posição, né? Tendo a importância naquele serviço. Então é maravilhoso a gente ver esses detalhes, né? Que é trazido por crônicas, que a gente não vê relatado em outro livro. Capítulo 27 nós vamos falar amanhã, e aí nós vamos ver a divisão dos militares, que também vai ser pensado por Davi. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos, Pai, pedir que tudo aquilo que fizermos, façamos para o Senhor, façamos com uma alegria, com um coração sincero, sabendo que toda e qualquer recompensa virá do Senhor, e que haja no nosso coração a gratidão de servirmos a Ti enquanto estamos aqui nessa terra. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.